Olá, começa agora mais uma edição do programa Fala Vereador, produzido pela Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje conosco a vereadora Amanda Gondim, do partido PSB, que foi eleita para o seu segundo mandato nas últimas eleições municipais de outubro. Vereadora, é um prazer tê-la aqui conosco. Igualmente, quero agradecer o convite para começarmos aí as discussões desse novo mandato. Vereadora, para começar, qual o balanço que a senhora faz dos últimos 4 anos enquanto vereadora? Eu acredito que foi muito positivo, né? O fruto do nosso trabalho resultou nessa reeleição que foi tão esperada para a gente poder continuar essas discussões que o meu mandato tem feito desde 2021, quando eu tomei posse pela primeira vez aqui. Quais as iniciativas ou projetos que a senhora liderou, conseguiu aprovar, que tiveram maior impacto na cidade ou na população? Sim, bom, as nossas pautas principais do mandato versam sobre o direito à cidade, passando de maneira intersetorial pelo direito das mulheres, das pessoas com deficiência, da diversidade, das questões de meio ambiente e sustentabilidade aqui da cidade. Então é um mandato inovador nessas questões que ele se propõe a atuar. Nós conseguimos uma vitória muito importante, que foi a aprovação do projeto que dá prioridade às mulheres vítimas de violência doméstica, de matricularem seus filhos independentes mais próximo de onde elas residem, porque a gente sabe que a autonomia financeira é um fator decisivo para que a mulher possa romper com o ciclo de violência. Então esse é um projeto muito importante também que a gente conseguiu aprovar. Um outro também na pauta das mulheres foi o dossiê Mulher, que ele obriga a prefeitura a compilar todos os dados de atendimento às mulheres no município, isso atendimentos de assistência social, na educação, na saúde, para que a gente possa ter um perfil dessa mulher que sofre violência hoje no município, né? Quais bairros ela reside, se ela tem ou não dependente, se ela tem autonomia financeira, quais são aí os acessos que ela tem do poder público. Então isso é muito importante para que a gente possa traçar política pública baseada em dados, né? Que é tão importante. Política pública sem dados, ela não consegue atingir o problema, né? Então é muito importante que a gente consiga aí avançar nesse sentido para fazer política pública de verdade para as mulheres do nosso município. Pensando nisso também, eu fui autora da Comissão Permanente dos Direitos das Mulheres aqui da Câmara, então a gente tem hoje uma comissão específica para tratar dos assuntos de direito das mulheres. Também fui uma das autoras da Comissão da Pessoa com Deficiência e Pessoa com Doença Rara, então a gente também tem um espaço aqui na Câmara para discutir os direitos das pessoas com deficiência, que também é muito importante. Então a gente avançou nessas questões também e eu não poderia deixar de mencionar o meio ambiente também, que tem sido uma pauta prioritária do meu mandato. Consegui aprovar aqui o nosso projeto, que é o primeiro de Minas Gerais, que versa sobre a criação de um plano de enfrentamento sobre as mudanças climáticas. Hoje a gente vem sentindo em Uberlândia já os impactos de uma intensidade maior nas ondas de calor, uma intensidade aí nos períodos de queimada também, a questão das chuvas, né? A gente não tem mais um ponto isolado de alagamento que é a Rondon Pacheco, mas hoje diversos pontos, né, pela cidade se encontram aí em áreas de risco à população, né? Uberlândia hoje está no monitoramento do governo federal para possíveis desastres frutos de enchentes. Então essas questões todas são assuntos urgentes para Uberlândia que vêm sendo tratados aqui pelo meu mandato e a gente conseguiu avançar nesse sentido, né? Temos muito mais para continuar aqui agora nesse mandato. Há algo que a senhora gostaria de ter feito no mandato anterior que será prioridade agora? Bom, acredito que as nossas discussões de cidade precisam ser ampliadas, né? A gente teve o plano diretor sendo discutido, mas ele ainda não chegou na Câmara para sua votação. Isso é muito importante porque a gente fala de uma diretriz de crescimento e desenvolvimento de Uberlândia, né? Uberlândia cresceu de maneira desenfreada nos últimos 11 anos. Então isso é muito importante para que a gente possa ter uma cidade resiliente a esses desafios todos que eu mencionei aqui. Então, o nosso intuito também é trazer as discussões, novos parques para a cidade, parques municipais. Eu fiz indicativos para a criação do Parque do Córrego Mogi, que é a nossa última área de reserva de cerrado da cidade, que está sendo extinta hoje. A questão também dos córregos, né, dos assoreamentos dos córregos urbanos, que vão impactar diretamente o abastecimento de recursos hídricos da nossa cidade. Essa também é uma preocupação do nosso mandato. E a gente vem tentando com a prefeitura que ela, de fato, amplie o seu orçamento
orçamento público para direcionar para essa limpeza desses córregos que estão sendo aí assoreados por poluição, e outras questões que estão sendo impactadas. Inclusive a construção civil em várias áreas da cidade tem comprometido essa questão. Então são assuntos muito importantes da pauta do meio ambiente que nós vamos tentar também continuar trazendo em discussão aqui para casa e, além disso, também a manutenção das nossas questões de direito das mulheres, das pessoas com deficiência, da diversidade. Nós conseguimos aprovar um projeto muito importante aqui também na legislatura passada que é o de saúde LGBT, que a gente colocou aí uma seção específica sobre a saúde da população LGBT no Código Municipal de Saúde, para que a gente possa ter profissionais aí qualificados para tratar das especificidades desse tipo de atendimento dessa população, né? Pensando nisso também, a gente tem a questão da causa animal. Eu consegui tirar a restrição para alimentação de animais em situação de rua da nossa cidade e nós temos aí também que lutar agora para o avanço de políticas públicas pela causa animal na cidade também. A gente sabe que tem muitos protetores independentes e instituições que estão precarizadas porque elas acabam cumprindo uma função que deveria ser do poder público, né? Então elas são muito aí precarizadas na questão de recursos financeiros para continuar esse tipo de trabalho. Nosso intuito aqui é avançar as discussões na cidade para a construção de um abrigo que seja uma casa de passagem para tratamento de animais feridos, abandonados, que sejam vítimas de atropelamento, que possam passar por um programa de adoção também com responsabilidade, né, que a gente consiga avançar nesse sentido, como outras cidades do país já conseguiram e até mesmo outras iniciativas ao redor do mundo que a gente tem conhecimento que avançaram bastante nessa questão de política de proteção animal. Como é que a senhora avalia a evolução da sua relação com a comunidade ao longo dos anos? Eu acredito que foi de aprendizado e uma relação de confiança que foi construída por esses 4 anos, né? Eu consegui triplicar o meu número de votação de uma eleição para outra. Acho que isso é significativo da minha relação que vem sendo constituída com a comunidade, né? Com a população que se identifica com as questões que a gente tem trazido no meu mandato e também com a nossa forma de trabalho, né? É um trabalho que ele tem dado resultado, a gente tem uma entrega muito importante para a cidade nesse primeiro mandato. E agora a gente conseguiu a confiança, né, de mais pessoas para poder continuar nesse segundo mandato a tratar desses assuntos que são tão importantes. Eu tenho uma visão sistêmica de cidade, né? Eu não consigo pensar em uma caixinha exclusiva de cada assunto. A gente sabe que os assuntos estão interconectados e a gente tem que pensar na cidade como um grande sistema para que essas relações possam funcionar para todo mundo. Quais desafios enfrentados no mandato anterior que a senhora acredita que precisam ser superados agora? Eu acredito que nós enfrentamos uma resistência muito grande do Poder Executivo na forma de operacionalizar os projetos aqui dentro da casa, né? Uma forma muito atropelada, passando inclusive por cima das prerrogativas dos vereadores aqui da casa. Eu digo isso porque eu, como uma vereadora de oposição, senti na pele as dificuldades de uma gestão que não pensa de fato no bem-estar comum e que pensa, na verdade, apenas na sua base de governo e em quem de fato é atingido diretamente por aqueles projetos, né? Uma gestão que voltou muito a sua atenção para as áreas centrais da cidade, esquecendo que Uberlândia é composta aí por mais de 500 mil pessoas hoje e muitas dessas pessoas vivendo em zonas periféricas que necessitam da atenção do poder público, né? E esquecendo também das questões relativas ao meio ambiente, questões urgentes da nossa cidade. A gente sabe que Uberlândia é uma ótima cidade para se viver, mas ela tem que ser ótima para todas as pessoas, né? E não só para um grupo de pessoas privilegiadas nos acessos. Acho que essa é a nossa grande mensagem que a gente vem tentando discutir e trazer aqui para dentro do legislativo, né? E essa independência dos poderes. Acho que é um desafio muito grande aqui de que a gente consiga que a Câmara funcione independente do Poder Executivo, né? Porque a nossa função como vereador é uma função muito importante para a cidade, porque é a gente que consegue, de fato, pontuar sobre o orçamento público, para onde os recursos vão ser gastos e também fiscalizar as atividades do Poder Executivo. Para além de fazer leis, o nosso trabalho também é fiscalizar se o Poder Executivo, de fato, está atendendo a população e está funcionando a cidade para todo mundo, né? Essa questão da relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O que a senhora espera dessa nova gestão para os próximos anos? Bom, eu espero que essa gestão agora tenha amadurecido, né? Porque a gente está falando de um prefeito que era vice-prefeito na gestão anterior. Espero que ele tenha uma sensibilidade maior aos entraves que a gente encontrou na gestão anterior, né? Para que a gente consiga, de fato, avançar em pautas urgentes para a cidade, né? Como essa questão ambiental, que é uma pauta que não pode ser esquecida e negligenciada, porque a gente está colhendo os frutos dessa negligência e omissão ao longo do tempo, né? A nossa cidade não foi planejada para enfrentar esses desafios que ela vive hoje.
dentro da questão ambiental, por exemplo, e outras questões tão importantes que são essas políticas públicas baseadas em dados, né? Uberlândia até então, até o meu projeto de lei ser aprovado com relação aos direitos das mulheres, não existiam dados reais sobre a violência contra a mulher na cidade. Se a gente não tem esses dados, é como se o problema não existisse. Então a gente não consegue atacá-lo diretamente na raiz, né? E de fato ter um avanço nesse sentido dessas pautas, que são importantíssimas, né? Já que a nossa cidade hoje é ocupada pelo maior número de mulheres do que de homens, por exemplo. Isso como o nosso país também. Então nós temos que pensar nisso, né? Nesse avanço, já que hoje o estado de Minas Gerais é o que mais mata mulheres no Brasil. Então a gente tem que pensar nisso. E Uberlândia hoje está também dentro do estado de Minas Gerais como uma das cidades em que mais se tem um índice alto de violência contra a mulher. Isso aqui é só para exemplificar esses dois assuntos que eu acho que dialogam muito entre si também, e a questão dos acessos, né? Ter uma cidade com uma gestão que de fato consiga intermediar um bom relacionamento também, de boas iniciativas que existem em outras cidades, né? A gente já tentou trazer aqui na legislatura passada boas práticas de política, projetos de lei de outras cidades que poderiam ser reproduzidos na nossa realidade. E eu encontrei muita resistência do Poder Executivo nisso. Então, que a gente consiga ter uma maturidade maior nessa gestão, de encarar, de fato, com respeito a questão de vereadores independentes, né, no seu trabalho. Porque eu sou uma vereadora independente hoje e o meu trabalho não deveria ser prejudicado por eu não ser de uma base de governo, né? Porque o que a gente está tentando avançar aqui é na questão da cidade, é nos acessos que as pessoas vão ter sobre os instrumentos do poder público, que precisam funcionar para todo mundo, né? Então não é porque uma ideia veio de alguém que não é de uma base de governo que ela deve ser rechaçada, né, e boicotada na sua iniciativa. Então o que eu espero é que a gente consiga ter um diálogo mais maduro nessas questões com relação à nossa cidade. Quando a gente fala da diversidade, que é uma pauta que a senhora também defende, são necessários muitos avanços ainda nessa área? Sim, o que nós temos hoje de direito e proteção de pessoas LGBTs vem não do legislativo em si ou do executivo, mas de movimentos sociais que entraram em disputa para, por exemplo, conseguir que a homotransfobia fosse equiparado ao racismo, por exemplo. Não veio de uma lei que deveria ter sido feita no Congresso, por exemplo, mas veio de uma ação no Supremo Tribunal Federal, por essa questão de omissão do Estado em, de fato, atender esse grupo marginalizado. Então, a gente vê que a chave é invertida quando a gente diz respeito a esse grupo marginalizado historicamente, né? E é um grupo que faz parte da maioria da população também, né? Não é porque a gente enfrenta vieses de preconceito, estigmatização e discriminação por bases religiosas, por exemplo, ou por opiniões morais, que esse grupo não deva ser protegido pela Constituição, né? Que garante que a gente deve viver em um país que deve ser pautado na igualdade de oportunidades, na equidade dos direitos, né? Então isso é muito importante aqui para a nossa cidade. E eu sou a primeira parlamentar publicamente lésbica de Uberlândia, e eu faço questão de pontuar isso para que outras pessoas que também se encontrem, né, em uma identidade semelhante à minha, saibam que é possível estar no lugar de tomada de decisões, né? E que apesar de ser parte desse grupo, eu consigo discutir sobre qualquer assunto relativo à cidade. E a competência do meu mandato está no meu preparo em estar aqui e não na minha identidade, né, de ser uma mulher lésbica ou uma mulher com deficiência também, porque eu também faço parte do grupo de pessoas com deficiência, né? Eu sou a primeira mulher parlamentar pessoa com deficiência da Câmara de Uberlândia em 140 anos de história. Então isso é muito significativo para a gente poder romper um pouco desses paradigmas, né? Esses conceitos criados aí por vieses religiosos, muitas vezes, que criam um distanciamento que não deveria existir. A gente sabe que o Estado é laico e deve permitir com que todos participem do processo de tomada de decisões. Acho que é isso que eu tento passar aqui todos os dias com o meu trabalho. A senhora pretende fazer algo de diferente neste novo mandato? Eu acredito que agora eu chego para um segundo mandato mais madura com relação a muitas questões, né? De saber quais batalhas priorizar, de fato saber articular melhor politicamente para que as coisas possam caminhar bem, né? A gente enfrentou muita resistência no primeiro mandato, em muitas pautas, em virtude de não ser base de governo. Hoje eu permaneço sendo oposição, né, de mandato independente, mas com mais maturidade nesse sentido de saber melhor as batalhas a serem traçadas aqui. Vereadora, qual a mensagem que a senhora deixa para os eleitores que confiaram novamente no seu trabalho? Bom, é uma mensagem de esperança, de saber que a gente pode ocupar esse espaço e que eu venho trabalhando com muito respeito a quem me colocou aqui. Eu quero, de fato, corresponder
a essas expectativas que as pessoas têm, né, de uma mulher jovem na política que faz parte desses grupos, né, desses grupos sociais e consegue estar nesse espaço de tomada de decisão fazendo uma boa política. Acho que a mensagem que eu quero passar é que a política pode ser um lugar transformador, um lugar de respeito e de boas práticas. Hoje, infelizmente, é um movimento aí mundial, mas as pessoas estão muito descrentes da política, né, do seu real significado e de pessoas que representem de verdade o que a democracia precisa ser, né, um ambiente, de fato, de respeito à diversidade e de respeito à diferença de opiniões. E a gente precisa muito entender que opinião e liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio. E eu acho que essa também é uma mensagem que eu quero trazer aqui e pautar, que nós vamos lutar para, de fato, ter uma democracia presente aqui na Câmara. Vereadora, obrigada. Eu gostaria que a senhora deixasse aqui os suas redes sociais, telefone de contato, número do gabinete. Claro, a gente está no gabinete 16, aqui na Câmara Municipal, estamos abertos. Se você quiser fazer uma visita aqui para nós também, sinta-se à vontade. Nosso telefone é o 99209-3009. Nesse número você fala diretamente com o nosso gabinete para trazer suas demandas relativas ao seu bairro, a questões de orientações com relação a serviços da prefeitura ou outras demandas que você possa ter que estejam dentro da nossa competência como vereadora aqui na cidade. Também nas redes sociais é Amanda Gondim UD, você me encontra em todas as plataformas das redes sociais e espero que a gente possa aí se conectar melhor e me colocar totalmente à disposição de você para as questões aqui da nossa cidade. Vereadora, muito obrigada mais uma vez. Nós conversamos agora com a vereadora Amanda Gondim, que foi eleita para o seu segundo mandato na Câmara Municipal de Uberlândia. O programa Fala Vereador termina aqui e até uma próxima edição.